escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e eu tô sozinho aqui nessa abertura, mas por pouco tempo, porque daqui a pouco chega uma galerinha da pesada para falar com a gente sobre as eleições que rolaram lá no Reino Unido e também conta pra gente o que rolou, como explicar a avassaladora vitória de Boris Johnson e o seu partido conservador. Quem diria, hein? Quem diria? Qual será o futuro dos Labours? Qual será o futuro da União Europeia com um provável Brexit? Se é que vai ter Brexit, né? Qual o futuro da política no Reino Unido? Bom, para falar sobre estas coisas todas, a gente recebe aqui um outro Felipe, o Felipe Estre. Ele é doutorando em Relações Internacionais pelo IRI, lá na USP, mas faz o sanduíche lá em Londres, no King's College. E ele fala com a gente direto de Londres, acompanhou de pertinho o que rolou nas eleições lá no Reino Unido. E quem fala com ele são outros dois grandes amigos e pesquisadores e que acompanham também de perto o que rola na Inglaterra. Trata-se do conhecido Geraldo Zaran e da conhecida Carol Pavese, os dois hosts aqui da casa que tocam a conversa junto com o Felipe Estre. Bom, para quem ainda não sabe, quem ainda não se ligou, tanto o Geraldo quanto a Carol já moraram lá na Inglaterra, eles fizeram doutorado lá e, enfim, são estas as três vozes que vocês ouvirão nesse papo, a voz do Felipe Estre, do Geraldo Zaran e da Carol Pavese. Antes de ir pro papo, eu quero agradecer imensamente os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada. Eu recebi aqui um microfone novinho em folha e um fone de ouvido novinho em folha, cabos novos, enfim, a gente tem melhorado aos pouquinhos os equipamentos aqui da casa. Isso só é possível graças aos apoiadores e apoiadoras. E se você quiser nos dar um presente de Natal, entre lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio e apoie esse projeto você também. E já que a gente está falando em apoio de projetos legais de divulgação científica na área de relações internacionais, eu quero aproveitar aqui e divulgar um outro projeto de divulgação científica na área, que é a revista Monções, a revista de relações internacionais do FGD. Eles fazem um trabalho muito interessante lá com diversos dossiês temáticos sobre temas de relações internacionais. Tem lá um muito interessante sobre economia política internacional, sobre gênero e relações internacionais, sobre direitos humanos, enfim. Tem vários dossiês publicados e tem outros dois aí no forno. Um sobre deslocamentos populacionais, migrações e refugiados e tem um outro sobre teoria de relações internacionais no Brasil. E se você é pesquisador na área, a revista está com duas chamadas abertas, um é sobre a Amazônia e o outro sobre crime e relações internacionais. Bom, entre lá na revista Monções e você vai encontrar informações de tudo isso que eu falei. Eu queria deixar um abraço aqui, especialmente para os editores da revista, o Matheus de Carvalho Hernandes, um grande amigo aqui da casa, o Bruno Botti Bernardi e a Débora Monte. Parabéns, pessoal, pelo excelente trabalho. Bom, então vamos para o papo com vocês, Geraldo Zaran, Carol Pavese e Felipe Estre, que contam pra gente o que rolou nas eleições do Reino Unido nos últimos dias. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Good evening and welcome to the BBC News at 6 from Downing Street, where Boris Johnson has promised to repay the trust of voters after leading the Conservatives to an extraordinary election victory. But it was a very different night for Labour, the party's worst performance since the 1930s. Jeremy Corbyn said he would not contest another general election as leader, but he hasn't stood down yet, despite calls for him to do so. I don't know what you think, but I mean absolutely no disrespect to those who are no longer with us, Mr. Speaker, but I think that this Parliament is a vast improvement on its predecessor. And indeed, Mr. Speaker, I would say it is one of the best parliaments this country has ever produced.
Carol, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Você lembra a sua primeira participação aqui no Chutando a Escada? Lembro sim. 2016, a gente discutiu o Brexit. Não, você tá velha, mas você não tá tão velha, não. O programa é de 2017, do primeiro semestre de 2017. Não, mas a gente foi falar sobre o Brexit em 2017, Theresa May, eleições e o que aguardava o futuro das relações da União Europeia e da Inglaterra. E ainda bem que a gente não fez nenhuma aposta, porque provavelmente a gente teria perdido. Ninguém imaginava que a gente ia estar aqui na virada da década, aliás, né? Vamos entrar aí em 2020 e essa novela mexicana com toque britânico e The Crown continua. O plebiscito, o primeiro plebiscito foi em 2016, a gente conversou sobre isso aqui em 2017, no episódio número 5 do Chutando a Escada, já faz tempo. Depois, no final do ano passado, tem um pouquinho mais de um ano, a gente conversou com o Marco Antônio Vieira, lá em Birmingham, também sobre o Brexit, também sobre o acordo da Theresa May. E agora, mais um ano depois, voltamos a falar sobre o Brexit e dessa vez com um convidado. Apresenta o convidado aí, Carol. A gente vai falar hoje com um lorde britânico aqui, o Felipe Estre. O Felipe, ele tá concluindo, né, Felipe? Concluindo, adoro falar isso para quem tá fazendo doutorado. É sempre bom a ideia de estar concluindo. Exato. Concluindo o doutorado dele pelo IRI em Relações Internacionais, o IRI USP, com uma dupla titulação IRI e King's College em Londres, então ele já tem um tempo que ele está em Londres fazendo a pesquisa dele e acompanhando agora de perto esses últimos desfechos do Brexit, essas cenas recentes que a gente viu a semana passada com as eleições e agora os burburinhos que estão acontecendo em Westminster essa semana também, com o Boris Johnson aí super empoderado nessa vitória. E a gente vai dar continuidade então hoje com esse papo de Brexit para atualizar vocês. Talvez, muito provavelmente não será o último, né? Tá longe de acabar isso, mas é mais uma cena aí desse capítulo. Felipe, super obrigada por estar aqui conosco hoje, batendo esse papo. Imagina, meu prazer, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria e no fim o que ocorre é que a gente vai nessas idas e vindas de eleições, né, já 2, 3 anos que é um assunto que não sai da pauta. Acho que todo mundo tá meio cansado de falar sobre isso e esse cansaço inclusive foi muito refletido nas próprias eleições, né? Mas agradeço o convite. Se apresenta um pouco, cara. Claro. Você tá fazendo o que aí no King's College? Tá aí há quanto tempo? Conta a sua história aí. Seu signo e tal. Eu nasci em 87, aquariano, janeiro, dia de São Paulo. Eu tô aqui no King's College desde dezembro, vai completar o ano agora que eu tô aqui em Londres. Eu estudo diplomacia brasileira, mais especificamente, eu estudo as relações entre a diplomacia e a academia no Brasil, mas eu dou aula de política internacional para candidatas para o CACD, para diplomacia, já há uns bons anos, desde 2014. Então, apesar de eu estar focando em diplomacia, eu também acompanho todos esses desenvolvimentos, seja de Brexit, ou Reino Unido, ou de outros países, já há bastante tempo. O acompanhamento, obviamente, focado, né, para o concurso, mas isso leva a gente a ter sempre esse contato constante com os desenvolvimentos da política internacional. E cheguei aqui em Londres faz um ano e, claro, estando aqui, a gente é meio que obrigado a acompanhar as eleições, porque, primeiro, do nosso interesse, né, a gente quer saber como é que as coisas vão caminhar por aqui também. Eu pensava, né, que saindo do Brasil ia ficar um pouco mais tranquilo em relação a acompanhamentos de processos eleitorais, depois de ter saído logo depois das eleições, mas no final das contas aqui teve um ano intenso também, né? A gente teve primeiras eleições para o próprio parlamento, que já foram bem indicativas de uma certa insatisfação com diversos grupos políticos, e me parece que os conservadores foram bem espertos em sacar como que era essa insatisfação e capitalizar isso em termos eleitorais. Mas enfim, acabei já entrando um pouco no assunto, mas voltando para as apresentações é isso. Estou aqui em Londres já há um ano, fico por aqui pelo menos até outubro do ano que vem. E concluindo o doutorado, esperemos que tudo corra bem. E é isso.
basicamente. Você quer mandar um beijo pro seu orientador, não? Para todos eles, eu tenho 3, né, por falta de um. Isso é uma boa ocasião. Felipe Loureiro, claro, Felipe Loureiro, que já participou aí com vocês, inclusive, falando sobre Estados Unidos, é meu orientador lá no Brasil. E aqui o professor Anthony Pereira, do Brazil Institute, e o professor Mervyn Frost, do War Studies, são os meus 2 outros orientadores. Então, tem gente que já acha difícil ter um, eu tenho 3, mas estou muito, muito contente por ter todo esse suporte aí. Bom, deixa eu fazer uma recapitulação aqui, então. Na nossa conversa aqui do ano passado, no final do ano passado, a gente discutia o acordo que a Theresa May tinha levado ao parlamento, né? A gente tinha feito o episódio nas vésperas dessa primeira votação, de um acordo finalizado, né? O Brexit aconteceu, o referendo aconteceu, o plebiscito, na verdade, né? Aconteceu em... Plebiscito, referendo, agora não sei. Aconteceu em 2016, o então premier, que era o primeiro-ministro, que era o David Cameron, renunciou, né, por ter perdido o voto, assumiu a Theresa May. Theresa May ficou 1 ano e meio, mais ou menos, mais, né, 2 anos e meio, negociando esse acordo, e aí no fim de dezembro, ou no fim desse período, né, no fim de 2018, levou um acordo para o parlamento. Em seguida recebeu uma derrota histórica, tem vários momentos históricos, né, em Westminster nesse trajeto todo. Ela tinha chamado uma eleição em junho de 2017, teve a sua maioria reduzida, não é isso? E aí, quando levou o acordo para o parlamento no final de 2018, teve uma derrota como há pouco tempo, como poucas vezes se viu, né, no parlamento britânico. Isso levou, o decorrer desse processo levou à renúncia da própria Theresa May em junho desse ano, né? E aí, a partir de julho, começa a era do Boris Johnson. Boris Johnson, que tinha sido prefeito de Londres, que tinha sido um dos grandes apoiadores da campanha pela saída do Reino Unido durante a primeira eleição lá em 2016, que tinha sido cogitado como primeiro-ministro na hora que o David Cameron renuncia, mas ele, em 2016, não aceita concorrer à liderança do partido. A liderança cai, então, para Theresa May. O Boris Johnson, que foi ministro de Relações Exteriores, secretário de Relações Exteriores, né, da própria Theresa May, por boa parte do governo, e aí renuncia por conta da maneira como o Brexit estava sendo conduzido, né? Você quer complementar, Carol? Não, só falar que ele foi prefeito de Londres também, antes disso, né? Entre 2008 e 2016, ele foi prefeito de Londres, e aí que ele assumiu esse cargo de secretário de Estado aí para Relações Exteriores do Reino Unido no governo da Theresa May de 2016 até 2018. Né? Então, antes ele foi prefeito aí, e ele é uma figura bem caricata, né? Assim, aliás, não sei nem como ele conseguiu chegar, eu não votaria nele nem para zelador de prédio, mas ele, o próprio cabelo dele já demonstra muito sobre sua personalidade, mas ele é um cara que, assim, ele foge do perfil de um político comum britânico, né? E ele, assim, fez vários comentários já racistas, islamofóbicos, ele tem umas declarações bem polêmicas, e não é uma coincidência, mas o apelido dele é Bojo, então quase Bozo, né? Pra gente traçar um paralelo aí com a nossa realidade também de bizarrices políticas, mas o Boris Johnson é conhecido como Bojo. E foi isso, né? Foi esse resultado surpreendente aí, essa ascensão nessa carreira política bem peculiar. Ele nasceu nos Estados Unidos também, isso é importante ressaltar, por isso essa relação próxima com os Estados Unidos, que a gente vai discutir também um pouco hoje, mas isso é importante pontuar, né? Ele é jornalista e o pai, acho que era, sei lá, da alta sociedade e tal, então ele tem essa
essa passagem inicial da vida dele nos Estados Unidos e depois que ele foi para o Reino Unido, já mais para frente, aí ele estudou em Oxford e aí deu sequência na sua carreira, mas tem um vínculo afetivo muito próximo com os Estados Unidos que vai refletir bastante nessas relações aí do Reino Unido com os Estados Unidos, enfim. Bom, o Boris Johnson, quando assume, tenta um golpe, né, para cima do parlamento. Ele usa um expediente que não é comum, mas também não é tão incomum, que é pedir que a rainha suspenda o parlamento por 5 semanas. Normalmente isso é utilizado em momentos de reorganização do governo ou algo assim. No caso dele, o movimento foi estratégico porque havia uma data limite, né, para a saída do Reino Unido da União Europeia, que era 31 de outubro. E a estratégia do Boris Johnson era pedir a suspensão do parlamento para não deixar que o parlamento interferisse no processo ou pudesse colocar obstáculos, né, à saída do Reino Unido até 31 de outubro. Ele queria um pouco obrigar o parlamento a aceitar qualquer coisa que o primeiro-ministro tivesse negociado. Esse movimento ele foi barrado pela Suprema Corte inglesa, que também é um órgão que a gente ouve falar pouco. Em setembro, no final de setembro, a Suprema Corte barra essa ideia de prorrogação do parlamento. Uhum. O parlamento volta a se reunir e aí então o Boris Johnson usa um outro expediente que também a gente vê pouquíssimo na história da Inglaterra, do Reino Unido, que é marcar uma eleição para dezembro, né? Uma eleição para o inverno, ou uma eleição de Natal, como chamam alguns, né? E para quem já passou pelo Reino Unido, ou já morou no Reino Unido, sabe que o clima naquele país, o clima político, social, é bastante diferente no verão e no inverno, né? Nossa, sim. Então, esse é um pouco o pano de fundo dessas disputas e dessa eleição, né, que a gente viu acontecer aqui nas últimas semanas. Como é que foi passar por esse período todo aí, Felipe? O que você andou vendo aí? O que chamou sua atenção? Primeiro que passar as eleições no Reino Unido é algo absolutamente atípico para a gente acostumado com eleições no Brasil, porque você quase não vê nenhuma diferença. O esquema eleitoral deles aqui é bem diferente. Primeiro por conta da própria questão de voto distrital, então você tem uma conexão muito diferente dos eleitores com o seu candidato ou a sua candidata. Isso já é algo que a gente não está muito acostumado, porque você tem os candidatos para cada um dos condados, assim, cada uma das regiões eleitorais, os distritos, né, eles vão eleger um só representante. Então eu moro aqui em Milelands agora, então eu sei exatamente quem é a minha representante no parlamento, quem foi eleita agora, na verdade, para ser representante. E em termos de campanha, bom, primeiro, pelo voto não ser obrigatório, eles precisam mobilizar as pessoas para saírem de casa. Então, o que ocorre é que você não vê santinho, você não vê essa coisa, mas é muito comum você ver pessoas na rua tentando levar você para votar. Até me abordaram uma vez e eu falei, gente, queria muito, para ser muito honesto, né? Mas não posso, não por hora, aí acompanhar vocês nisso. Mas esse é um momento interessante. Outro momento é que agora em dezembro, né, faz acho que mais de um século que a gente não tem eleição aqui no Reino Unido em dezembro, e é justamente porque tá frio, o tempo não é lá dos mais agradáveis, tá meio chuvoso, as pessoas estão muito na rua, mas para fazer compra, então é aquele inferno de turista para tudo quanto é lado. Enfim, não é dos momentos mais agradáveis para sair nas ruas aqui em Londres agora. Eu acho que esse ímpeto de ficar mais retirado deve ser não só aqui. Então é interessante como a gente não vê muita movimentação na rua, mas sem dúvida na mídia a gente vê constantemente a cobertura, a gente ouviu muito e faz algum tempo que esse debate ele sempre surge em qualquer conversa que apareça, você vai discutir esse tema. A gente estava agora há pouco discutindo do Boris Johnson, e é interessante ver, eu acho que é muito
É muito claro que ele é um político extremamente hábil, né? A Carol falou um pouco dele ter sido prefeito de Londres e há alguns meses o Guardian ele publicou uma reportagem sobre o Boris Johnson que colocava a cara dele pintada de um coringa. Porque realmente ele tem essa questão de se adaptar aos ânimos da população, aos ânimos eleitorais, justamente para tentar tirar proveito próprio. A gente viu isso, né? Então, o Boris Johnson se adaptando às vontades populares para tentar angariar retornos eleitorais. A gente viu o Boris Johnson tendo recusado concorrer a primeiro-ministro no momento que era extremamente delicado, e a May ficou com a bucha, e a May foi mais uma, né, liderança que caiu por conta do Brexit. A gente viu o Gordon caindo, a May caindo, agora Corbyn caindo, a gente viu até a Jo Swinson do partido do Lib Dem também perdendo a cadeira dela. Então esse assunto vem muito, o Boris Johnson ele vem com muita habilidade contornando e vendo essas demandas e também contornando as regras, né? A tentativa de manobra dele em relação ao parlamento acabou saindo pela culatra por uma perspectiva, porque ele acabou sendo barrado pela Suprema Corte, mas eu acho absurda a capacidade que ele tem de aguentar a pressão e de aguentar todas essas porradas por todos os lados e continuar aí, e depois de ter perdido na Suprema Corte, depois de ter ameaçado de fazer as eleições, e as eleições realmente aconteceram, ele ainda sai por cima, né? Então, essa habilidade dele, claro que em termos das propostas, não estou lá muito junto, para dizer o mínimo, mas a habilidade dele como político é admirável, admirável. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs, and there's 2-for-1 drinks in the clubs, and we scrubbed up well, washed off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery of. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat your dream. Don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? Bom, foi um pleito bem polarizado, né? Teve essa especificidade aí de ser num inverno, e acho que uma característica também importante é que o voto ele não é obrigatório, né? E ele acontece num dia de semana, quando as pessoas estão trabalhando, e as urnas ficam das 7 da manhã, acho que até 10 da noite abertas, então você tem uma janela aí grande para poder ir votar, mas mesmo assim, acho que essa altura, né, a gente... Em Londres, 3, 4 da tarde já tá escuro, então não é nada agradável. Nossa, você sim. sair do trabalho e ir pra uma fila às 10 da noite, tipo, ficar madrugada dentro, numa fila pra votar. E não é feriado, né, assim, eles nem dão um feriado, então as pessoas têm que trabalhar normalmente, ter suas atividades normalmente, e mesmo assim arranjar um tempo pra votar. Por isso tem... Você sabe quanto foi a adesão nessas eleições? Porque pelo que eu acompanhei aqui, tiveram grandes filas, né, apesar essas especificidades aí, foi um pleito com um número de votação bem alto, de participação bem alto. Você tem acesso a esses dados aí? Eu não cheguei a ver exatamente qual foi o turnout dessas eleições, mas o que a gente claramente percebeu é que teve uma mobilização muito maior do que outras, né? Porque o assunto Brexit tomando a frente acabou levando a uma mobilização muito grande, a um esforço muito grande de chamar as pessoas para irem para a rua, de chamar as pessoas para irem votar mesmo. Então isso ficou bastante claro, assim. E aí a gente tinha esses dois grupos, né? Então tinha basicamente o bloco do Boris Johnson e a oposição, que era o Jeremy Corbyn com o Labour, né?
Traça pra gente um pouco o perfil desses dois grupos, quem apoiava cada um e qual era essa agenda, porque eram bem antagônicas, né, as propostas e os dois candidatos. Então, com os conservativos você tem... Bom, o problema dessas eleições é que eles acabaram muito polarizados em relação ao Brexit, mas é interessante notar as agendas um pouco distintas que eles têm, né? Então, começando pelo Labour, o que a gente nota nos últimos tempos foi o esforço do Labour de se aproximar das suas bases eleitorais. Então, eles acabaram ampliando a possibilidade dos filiados do partido influenciarem da própria liderança do partido. O resultado disso foi que o Corbyn, que tem uma agenda considerada mais à esquerda, tomando a liderança do partido e tendo esse papel muito interessante, que ao mesmo tempo ele tem um apoio popular muito forte, o corbynismo, digamos assim, acaba sendo muito forte, mas ao mesmo tempo ele enfrenta uma certa dificuldade em lidar com outras alas dentro do partido do Labour, especialmente as alas um pouco mais centristas do Labour. Então, você tem uma agenda, você tem um apoio popular, né, que vem muito das classes trabalhadoras, e isso ligado especialmente às regiões nas quais você teve um intenso crescimento industrial, então grandes centros urbanos em geral, a região de Londres, região de Manchester, você tem um apoio grande, um apoio muito ligado a essas classes. E em termos de agenda, o que o Corbyn propôs nos últimos tempos foram algumas medidas bastante interessantes de buscar reestatizar alguns serviços públicos, de buscar ampliar o aparato de apoio social, o aparato que vem sendo, né, progressivamente diminuído, ao menos desde os anos 70, 80 especialmente. Então ele tem uma proposta muito interessante de buscar justamente ampliar esse apoio do governo à população. E isso nos últimos anos tem se tornado algo mais do que uma opção necessário, porque você vê um aumento muito grande nas pessoas, por exemplo, morando na rua aqui em Londres, algo que você não via nos últimos, pelo menos me falam que desde 2012 isso tem se tornado um problema muito sério, e a dificuldade em conseguir casa, a dificuldade em viver com o suporte que o Estado dá, ainda que, claro, dê algum suporte, é uma das bandeiras, e lidar com isso é uma das bandeiras fortes do partido do Labour. Em relação aos conservadores, eles têm uma origem muito mais aristocrática, mas claro, ao longo do tempo isso vai se transformando, e eles têm uma proposta, uma perspectiva, uma agenda muito mais liberal. Eles têm uma agenda de não acabar com esse suporte social, mas tentar deixar isso no mínimo, uma agenda de não ampliar, não aumentar os impostos, uma agenda muito ligada a interesses econômicos. E também tem algo interessante que quando você olha o perfil dos eleitores, tanto do Labour quanto dos conservativos, você vê muito claramente uma diferença, com o Labour ganhando muito mais voto no eleitorado mais jovem e mais urbano, enquanto os conservativos eles têm um eleitorado muito mais velho. Então, o que parece, a partir dos 40, a partir de 35, 45, aí está mais ou menos igual, mas o eleitorado mais velho, ele apoia os conservativos de uma maneira muito mais intensa. Então, você vê uma diferença também em termos de geração nesse apoio, tanto a um quanto a outro. E é interessante notar como essa questão da geração, assim como ela se transporta para o apoio mais intenso ao Labour, aos conservativos, ela também está associada a apoiar mais ou menos a saída da União Europeia. Então, o Brexit ele é a posição majoritária do eleitorado mais velho, enquanto o eleitorado mais jovem ele vai ter uma posição majoritariamente pró ficar na União Europeia. Felipe, deixa eu tentar entender uma coisa aqui, porque o grande gatilho dessa eleição foi o Brexit, né? Foi o fato do Boris Johnson achar que não tinha um mandato para conduzir o Brexit como queria, e o fato do parlamento de ter ali uma conjunção, uma maioria no parlamento que se opunha à maneira como ele queria encaminhar a questão. Mas o Partido Trabalhista, né, o Labour, não se posicionou definitivamente a respeito do Brexit, né? Ou pelo menos é isso que eu andei vendo. E o Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, não dizia nem que sim nem que não, né?
dizia que ia ter que ver, que talvez uma outra consulta, enfim. Por outro lado, o partido que a gente chama do Lib Dem, né, liberal-democrata, que por muito tempo tinha sido a terceira força no parlamento britânico, inclusive no começo do governo do David Cameron, chegou a fazer coalizão, né, entre conservadores e Lib Dems para o Cameron conseguir governar. O Lib Dem, esse pessoal se posicionou, né, claramente contra o Brexit, né, falando em revogar o artigo 50, né, que é o artigo... É o pedido de saída, né? É a notificação do Reino Unido dizendo que quer sair da União Europeia. E aí coisas curiosas aconteceram, pelo menos a hora que a gente pegou a quebra do voto, né? O Partido Trabalhista, que não se posicionou, perdeu 59 cadeiras no parlamento, e os Lib Dems também perderam cadeiras, né? Apesar de parece que terem ganho na proporção do voto, por conta do voto ser distrital, acabaram perdendo, né? Exato. E aí eu estou falando isso para contrastar com a eleição de 2017, porque em 2017, na eleição, eles chamam de snap election, né? Na eleição que a Theresa May convocou, não era... Hoje em dia, no Reino Unido, você tem mandatos de 5 anos, né? Ou parlamentos de 5 em 5 anos. A Theresa May antecipou uma eleição achando que ia conseguir fazer o que o Boris Johnson conseguiu fazer agora, né? Aumentar a sua maioria. E perdeu. E de 2017 até hoje, eu dizia para todo mundo assim, não, ela perdeu porque os trabalhistas se recusaram a discutir o Brexit e foram discutir política. Foram discutir política pública, foram discutir o sistema de saúde, o NHS, discutiram o diabo. Uns conhecidos que eu tenho dizer que em 17 o Boris Johnson discutiu até caça de raposa durante a eleição. E isso deu certo, né? Você discutir política pública ao invés de ficar discutindo o Brexit. Agora, que o Corbyn tentou uma coisa parecida, talvez com uma agenda até mais expansiva, né? Falando que ia voltar à gratuidade das universidades, falando que ia distribuir internet de graça no país inteiro, etc. Eles tiveram um setback, né? Eles tiveram uma derrota acachapante. Como é que você entende isso aí, né? Uma das análises que eu ouvi foi dizendo assim, não, é porque em 2017 ninguém achava que o Corbyn podia virar primeiro-ministro. Então as pessoas voltaram um pouco com a consciência tranquila, fizeram oposição a Theresa May com a consciência tranquila. Agora existiu uma chance dele virar primeiro-ministro, e entre você ter o Corbyn de primeiro-ministro trabalhista ou o Brexit, as pessoas preferiram o Brexit. Você acha que é por aí? Você acha que foi a indecisão dele que deu esse impacto? Como é que você enxergou aí? Ou o que você tem lido por aí? Enfim. Me parece que não foi nem uma questão de indecisão, mas é algo muito mais complexo, e esse que é o ponto. Eu acho que os Conservatives e o Boris Johnson, com base no que tinha acontecido com o Brexit Party ganhando tanto espaço nas últimas eleições para o parlamento, eles perceberam que esse era um nicho que eles podiam explorar, e eles conseguiram fazer isso. Da mesma forma, o Lib Dem tinha visto na posição Remain um espaço para eles ampliarem sua influência ou tentarem ganhar a cadeira, e eles assumiram essa posição, e muitos dos votos que eles ganharam das cadeiras que eles haviam ganhado em 2017 é diretamente resultado dessa postura deles contrárias à saída da União Europeia. Quando você olha o Labour, por ser um partido muito maior do que os Lib Dem, por exemplo, e por ter uma base tanto social como em termos de interesses na sua coalizão tão ampla, qualquer posição mais marcada em relação ao Brexit seria extremamente complicada, porque você não tem um corte tão claro em relação aos que apoiam o Partido Trabalhista, se eles estão a favor ou se eles estão contra o Brexit. É muito mais mesclado nesse sentido. O que você nota são diversos lugares, diversas regiões onde o Labour ele tradicionalmente tem mais votos, mas são regiões que sofreram nos últimos anos por conta de desemprego ou por conta da dificuldade de acesso econômico, por conta de restrição de serviços e assim por diante nesses últimos anos. Então, e você
vê um discurso que colou muito, que é associar essas dificuldades pelas quais o Reino Unido tem passado nos últimos anos ao fato de estar na União Europeia e ao fato de a União Europeia estar tirando recursos do Reino Unido sem dar nada em troca, esse tipo de coisa. Então, quando o Labour precisou lidar com a questão do Brexit, ele preferiu, e eu acho que nisso o Corbyn ele foi pelo menos fiel ao que é uma liderança de um partido com essa base, ele preferiu ser muito mais atento às bases do partido e atento a essas demandas, a essas questões políticas, do que colocar o Brexit como um ponto crucial de posicionamento. Porque o Brexit vai passar uma hora ou outra, ninguém aguenta mais isso, mas uma hora vai sair o Brexit ou o assunto encerra. Agora a gente acha que tá muito mais próximo o Brexit de fato. Um posicionamento muito forte do Labour, eu acho que foi esse o cálculo que eles fizeram em relação a se opor ao Brexit, poderia significar uma perda eleitoral, uma perda de um apoio de uma base que se prolongaria ao longo dos anos. Então eu acho que o cálculo foi esse, não foi uma indecisão, mas foi uma impossibilidade de tomar qualquer decisão tendo em vista uma base tão ampla, interesses tão diversos que compõem o eleitorado do Partido Trabalhista. Claro que isso teve um resultado muito negativo nessas eleições. E você comentou em relação aos votos, eu acho interessante notar que em termos de proporção de voto, não foi muito diferente que os Conservatives tiveram lá em 2017 do que eles tiveram agora. Eles passaram de basicamente de 42,3% do eleitorado para 43%, só que isso significou 48 cadeiras a mais para eles. Então, naquelas regiões onde você tinha uma proximidade muito grande, você viu a região virando, o distrito virando para os conservativos. Isso que foi fundamental, e eles conseguiram formular uma estratégia eleitoral muito eficiente nesse sentido de virar os votos. E você vê o exemplo oposto, que são os Lib Dems, que eles saíram de 2,3 milhões de votos para 3,7, mas eles perderam 9 cadeiras. Porque, basicamente, nas regiões onde eles ganharam votos, eram regiões nas quais, enfim, o Labour ou outros partidos que tiveram agora uma postura um pouco mais contrária aos conservativos e olhando um pouco mais para essa questão do Brexit, acabaram ganhando mais votos de qualquer jeito. Então, esse impacto não foi nem tão grande para eles, pelo contrário, eles acabaram perdendo votos. Mas a gente tem que ver como é que isso vai se estruturar daqui para frente, né? Porque o Labour foi fiel em relação aos seus objetivos, mas tiveram o menor número de cadeiras desde 1935 no parlamento. Perderam regiões que votavam Labour há décadas. Por outro lado, os conservativos eles vão ter que dar um jeito de conversar com esse eleitorado se eles não querem na próxima eleição simplesmente perder esses votos, né, dos Labours virados. Porque ninguém mais aguentava, como a gente está comentando, falar sobre isso, e a ideia, o slogan que foi feito pelos conservativos do Get Brexit Done foi muito bem articulado, porque ele conversava tanto com aqueles que queriam o Brexit, como aqueles que não aguentavam esse vai não vai há 2, 3 anos já. Então, eles conseguiram fazer uma campanha muito bem focada, e isso se converteu em cadeiras para eles. Mas, como vai ser daqui para frente, é um pouco difícil de prever. Vai depender muito de como os conservativos vão conseguir conversar com esses outros eleitores e como o Labour vai lidar também com essa derrota em termos de rearticulação de estratégia, me parece. Drill Minister, is that how I should address you? Young Drilly, Drill Minister. Young Drilly. Do you know what? This has had a huge impact. Got my YGs talking Brexit. That's no more red light district, no more subtitles on Netflix. The blog said it gets expensive. Checkers 2.0, no confidence vote, but he ain't interested. Man can't budge and fix when it comes to the Shrek. Got my YGs talking Brexit. That's no more red light district, no more subtitles on Netflix. The blog said it gets expensive. Checkers 2.0, no confidence. Eu acho que os dois partidos, né, jogaram com a questão do Brexit de lados opostos, né? Então, para o Boris Johnson, tudo que ele falava era um mantra, né? Ele ficava repetindo isso constantemente. Qualquer declaração que ele fazia era Get Brexit Done, e fez até umas sátiras com alguns filmes. Tem
umas cenas assim meio bizarras, tipo uma parede de isopor escrito Get Brexit, e aí ele entra com um trator e derruba a parede de isopor, assim. Por isso que eu tô falando que ele é um personagem bem atípico quando a gente pensa num político conservador inglês, desses de Oxford, todo almofadinha. Ele realmente se comunica de uma forma peculiar. Mas... Bufão. Total. E tudo que ele falava era isso. Só Get Brexit Done, ele não tocava em outro assunto. Inclusive, uma das críticas era isso. E o que você vai fazer com outras agendas, né? E ele... Tanto é que no discurso depois de vitória, no dia seguinte, foi aí que então ele mencionou a NHS, mencionou a questão dos impostos, aí ele tocou um pouco em outras agendas, mas ele bateu só nessa tecla, inclusive fugiu também de alguns debates, de entrevistas para canais importantes de televisão, para programas importantes, então ele foi criticado por isso. Mas, e do outro lado, a gente tinha o Corbyn apostando no oposto, que era assim, olha, as pessoas não querem mais só ouvir falar de Brexit, então vamos virar essa página e discutir outras questões. E aí eles também só falavam de outras coisas e não apresentavam uma proposta para o Brexit. E no final, eu acho que é muito isso que você colocou aqui, né? As pessoas já estão de saco cheio. E acho que mesmo quem votou a favor da permanência, ou seja, se posicionou contrário ao Brexit, essas alturas já se rendeu e quer mais ver essa página virada e assistir o que vai acontecer agora com o Reino Unido. E o Corbyn justamente dava essa insegurança, né? Ele falou, vamos chamar outro referendo e tal. Então, acho que isso foi bem, bem importante. Mas isso que você pontuou, também achei bem, bem válido, dessa derrota para o Labour, né? O que resta de oposição, então, agora, né, no Reino Unido? Como que ficou essa esquerda, que é uma esquerda um pouco atípica também, mas como que está esse quadro e que chances tem a esquerda no Reino Unido, nessa onda também, colocando essas eleições também numa perspectiva de onda de conservadorismo crescente na Europa, né? Então também tem esse reflexo, não foi só o Brexit, mas também tem esse movimento aí que a gente vê na política europeia de uma onda conservadora, né? Com políticos atípicos também. Como que você lê esse cenário? Eu acho muito interessante pensar nessa onda conservadora, porque existem muitas diferenças entre esses políticos em diversos lugares, mas você tem uma onda na Europa Central, você tem o Orbán, por exemplo, você tem o nosso Bolsonaro, você tem o Trump, e o que é interessante notar é que não só o que eles têm de semelhança em relação ao discurso, mas também o que eles têm de diferenças. E quando você pensa em semelhanças, claro, você tem uma postura, uma posição em termos econômicos mais liberal, você tem um discurso muitas vezes xenófobo, você tem isso aqui, um dos pontos que o próprio Boris Johnson falou depois das eleições foi buscar reformar o sistema de imigração, algumas mudanças para que ele se torne um pouco mais rígido, mas ao mesmo tempo você tem diferenças marcantes. E, por exemplo, aqui no Reino Unido, qualquer discurso contrário à preservação do meio ambiente, ou que negue mudança do clima, ou qualquer discurso contrário a direitos, seja mulheres, minorias em geral, LGBT, não tem nenhuma aderência. Então você tem o núcleo duro desse discurso, dessa onda conservadora, que está associado à exaltação da própria nação, está associado a não ter impostos, está associado a essa política muito mais liberal, mas você tem algumas diferenças em relação a aqui. O que eu acho é que depois dessa vitória do Boris Johnson, claramente esses grupos mais conservadores eles vão ganhar algum fôlego por conta justamente da importância que tem o Reino Unido, da importância dessa eleição aqui no Reino Unido. Eu acho que cada um vai pegar essa vitória do Boris Johnson e vai vender internamente de uma forma distinta. Então, claro, Bolsonaro não vai exaltar Boris Johnson por causa das suas políticas relativas a temas de direitos humanos, por exemplo. Não vai nem mencionar isso, mas vai adaptar o que a vitória do Boris Johnson representa aqui para o contexto brasileiro para tentar conversar com a audiência deles lá. Mas a gente percebe sim essa onda conservadora. E me parece que essa onda conservadora está muito associada com... São dois pontos. O primeiro dos pontos é uma crescente sensação de quase que abandono
no sentido de que você tinha todo um suporte social, pelo menos aqui na Europa isso está muito ligado a toda uma percepção de suporte do Estado que acabou sendo desconstruída nas últimas décadas, e uma incapacidade de governo, seja mais à esquerda ou mais à direita, de lidar com essa insatisfação. Você tem um aspecto político muito forte, que é justamente esse liberalismo e essas políticas mais liberalizantes que vêm sendo tomadas já há algum tempo, elas se convertem em dificuldades em termos econômicos, em termos de emprego, menor crescimento. Mas eu acho interessante notar como, em geral, o que eles conseguem fazer muito bem aqui, pelo menos no Reino Unido isso foi muito feito, foi associar foi quase que uma coincidência temporal que acabou sendo explorada por motivos eleitorais. Então, a partir dos anos 70, você teve dificuldades econômicas e uma desestruturação do próprio Estado aqui, e ao mesmo tempo você teve uma ampliação da participação de países que hoje a gente chama de emergentes na economia. Você teve uma onda que é global, não é uma onda só na Europa, de emprego se movendo para outros lugares, buscando condições, salários menores e condições mais favoráveis para a produção. E esse movimento ele começa no mesmo momento que o Reino Unido entra na União Europeia. Então é interessante notar como diversos, isso eu ouvi em diversas entrevistas que teve, como é associado um momento muito negativo em termos econômicos com a entrada na União Europeia, quando você tem todo uma conformação muito mais complexa de fatores globais que estão associados a essas dificuldades econômicas e essa falta de oportunidades que muita gente vê. Um outro aspecto é em termos de representação. Você vê claramente a política tradicional, digamos assim, tendo muita dificuldade, ou a democracia representativa se colocando sofrendo desafios por conta dessa dificuldade em efetivamente representar os interesses da população. E aqui no Reino Unido, isso foi um problema para o Labour, na medida em que, uma vez que o plebiscito foi feito e foi decidido pela sede da União Europeia, qualquer movimento contrário a isso foi muito mal visto por parcelas que se sentem desfavorecidas dentro do Reino Unido, porque vem a classe política não representando os seus interesses. Eu acho que a vitória do Boris Johnson está associada a um outro processo, uma outra visão de representação muito contrária à discussão e quase que a política nesse aspecto. É o mesmo movimento que você vê nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa Central. Então essa onda conservadora vem do Boris Johnson tendo sucesso, e outros políticos que querem seguir esse mesmo caminho, eles certamente têm um bom exemplo. Bom, deixa eu aproveitar o que você estava falando sobre a entrada na União Europeia, para colocar até uma pergunta para você, Felipe, mas também para Carol, que estudou muito União Europeia, cooperação, integração, que o grande sonho dos políticos britânicos a partir do Brexit em 2016 era conseguir sair da União Europeia sem sair da área de livre comércio, né? E aí tem um detalhe que ficar na área de livre comércio significa ter fronteiras abertas para imigrantes europeus, que era, na verdade, um dos grandes motores do Brexit, né? Acabar com o fluxo de europeus para o Reino Unido, com todo esse discurso xenófobo, né? De roubar emprego, de mudar a característica do país, etc. Então, os britânicos sempre tiveram nessa via cruz, quer dizer, sonhavam com a saída e a permanência na área de livre comércio, mas para permanecer, o principal fator da saída, que era acabar com essa política de fronteiras abertas, também ia por água abaixo. Agora existe uma mudança, né? Então você tem um consenso, com essa vitória acachapante, você tem um consenso claro pela saída. Muda alguma coisa na posição negociadora da Europa? O Boris Johnson vai conseguir um acordo melhor? Talvez consiga alguma coisa? Ou do lado da Europa as cartas estão dadas e vocês não estão vendo muita flexibilização?
O que me parece, em relação a essa questão do trânsito de pessoas e tal, o ponto central, claro, era a questão da Irlanda do Norte. Então, como você tirar o Reino Unido da União Europeia e da sua área econômica é você manter as fronteiras abertas na Irlanda do Norte. Esse problema, que é o chamado backstop, ele foi um dos pontos centrais que acabou travando as negociações há algum tempo. A solução, ainda que parcial e temporária, encontrada para essa questão está associada a você manter a Irlanda do Norte dentro dessa área econômica para que você não tenha necessidade de você reestabelecer controle de fronteiras, porque ninguém quer isso. Restabelecendo o controle de fronteiras, você está indo contra os termos do acordo de Good Friday, o acordo que acabou com a questão do Irã na Irlanda do Norte. Isso poderia se reverter em novamente você ter tensões, você ter, enfim, não sabe, é imprevisto e não se sabe até que ponto haveria de fato uma radicalização dessa questão. E no momento que você tem outros movimentos separatistas ganhando força ao longo da Europa, a última coisa que você quer é tendo mais um pretexto para explodir de novo um problema na Irlanda do Norte, além do problema que já vai se ter, sem dúvida, por conta da Escócia. Como a gente não chegou a comentar, eu acho, mas a Escócia votou majoritariamente pelo Scottish National Party, então você tem um movimento muito forte de querer separar a Escócia do Reino Unido e manter a Escócia na União Europeia. Então, em termos de posição de negociação, o último acordo que foi negociado, ele encontrou uma solução, ainda que temporária, para essa questão da Irlanda do Norte, mantendo uma coisa em termos econômicos para você evitar fronteiras fechadas, mas isso teria um prazo de validade. O que estava se pensando é como que se lida com esse prazo de validade, como que se lida com esse tempo até encontrar uma solução definitiva. Depois do acordo feito, a negociação vai passar para qual seria uma solução definitiva para a questão da Irlanda do Norte, qual seria a solução definitiva para a questão da própria existência de mecanismos econômicos de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. O que me parece é que você teve uma mobilização dessas agendas, inclusive por conta do processo eleitoral, e você teve uma postura mais rígida do Boris Johnson para querer mostrar poder também, para querer se colocar, enfim, marcar sua posição. Mas eu acho que uma vez que ele tem a maioria e uma vez que se sabe quão nefasto pode ser os efeitos de uma ruptura também em termos econômicos entre o Reino Unido e a União Europeia, eu acredito que vai haver uma maior flexibilização da postura do Boris Johnson, tendo em vista que a última coisa que ele quer, depois de ter tido esse sucesso, é enfrentar um problema econômico sério nos próximos anos que poderia se reverter mais para frente em uma derrota e o Labour ganhando espaço novamente. Então eu acho que agora, com a maioria no Congresso tendo um pouco mais de flexibilidade, ele vai conseguir, eu acho mais fácil ele, de certa forma, aliviar sua postura e ele ser um pouco mais flexível em termos de negociação do que a União Europeia em si mudar muito sua postura, porque a União Europeia está numa posição de poder em face ao Reino Unido, isso é muito claro, né? Você tem toda a região econômica, todos os países e o Reino Unido do outro lado. Então, eu acho que depois dessa vitória, o mais provável é que ele consiga negociar, que os termos que sejam negociados levem em conta esses problemas e ele ache uma solução mais de compromisso, cedendo um pouco mais do que a União Europeia podia ceder. Não sei o que a Carol acha em relação a isso, mas estou curioso. Eu acho que, bom, né, pra gente contextualizar, ele passou o acordo, aliás, o acordo não foi recusado em outubro, né, então, coisa que a Theresa May não tinha conseguido fazer, então isso foi uma vitória do Boris Johnson, e agora com essa vitória, isso dá uma maioria também para o Boris Johnson e uma garantia de que o acordo que ele negociou vai ser aprovado pelo parlamento, né, então o que a gente deve ver nesse retorno aí pós-festas, é uma reunião, ou até mesmo essa semana, mas não vai acontecer, mas pós-ano novo vai ser o parlamento se reunindo e aprovando, então, o texto do acordo que o Boris Johnson celebrou com os líderes da União Europeia. Feito isso, esse acordo vai, então, ser aprovado, né, vai ser votado pelo Parlamento Europeu. E aí, uma vez o parlamento aprovando o acordo, aí entra, então, em vigor esse período de transição, né? Isso acho que é muito importante a gente pontuar. Esse slogan, Get Brexit Done e tudo mais, remete muito a uma ideia de que o Brexit Done é justamente esse acordo sendo celebrado e essa transição sendo startada.
Mas alguns analistas vão apontar que essa, por enquanto, embora uma novela muito longa, é a fase mais fácil do processo, porque o que ainda não está claro para nenhuma das partes é como vai ficar em médio e longo prazo essas relações do Reino Unido com a União Europeia. Isso eles ainda precisam negociar, né? Então a gente tem nesse acordo essa transição que dá esse prazo de 1 ano, então até o final de 2020 vai ser importante ter negociado já um acordo de transição, um acordo permanente, então os termos desse divórcio, né, agora tá meio assim, você fica no apartamento e eu levo o sofá, ainda tá nessa fase, mas depois vai vir a concretização dessas relações de uma maneira mais permanente, e isso eles vão ter que passar esse ano negociando. Hoje o Conselho da União Europeia está reunido nessa semana e os líderes europeus já falaram, olha, o Boris Johnson, né, sempre com o seu otimismo excessivo em relação ao Brexit, pontuou que ele não vai querer ultrapassar esse 1 ano de período de transição e que ele vai querer ter todas essas questões já definidas até o final de 2020. E os líderes europeus têm falado que, olha, isso é muito otimismo da sua parte, a gente não vai conseguir negociar, se levou, imagina, 3 anos para chegar num acordo aí de transição, vai levar muito mais para se definir os termos permanentes dessa nova relação, principalmente em relação ao mercado comum, né, que tem sido a questão mais problemática. Inclusive, o que pega com a Irlanda é justamente essa questão do mercado comum. E os líderes europeus hoje falaram que não vão concordar com nenhum acordo que flexibilize esse mercado comum. Então, se o Reino Unido quiser manter algum tipo de acordo de área de livre comércio com a União Europeia, vai precisar manter os princípios e os termos do mercado comum, que hoje a gente sabe que é um mercado extremamente regulado, bem burocrático, né, e com critérios bem específicos, que fogem um pouco até de acordos comerciais comuns e fora da União Europeia. A gente sabe que a União Europeia tem essa tradição muito normativa e que isso, inclusive, quando o Reino Unido entrou na União Europeia em 73, essa adesão do Reino Unido ao longo dessas décadas trouxe a uma maior regulamentação também das atividades comerciais do Reino Unido, né? Então, uma série de normas, principalmente questões fitossanitárias, direito do consumidor e tudo mais, foram ampliadas justamente porque o Reino Unido precisou se adequar a um padrão europeu. Lembrando que o Reino Unido segue um modelo econômico muito mais neoliberal do que o modelo francês ou do que o próprio modelo alemão quando se trata dessas regulamentações. Então, isso aí vai ser bem interessante de acompanhar e de novo, é super incerto, né? Da Irlanda, uma das negociações foi, a gente vai continuar tendo a fronteira, mas essa fronteira não vai ser mais terrestre, né? Então, vai ter uma livre circulação, um mercado comum ali na fronteira terrestre, e a fronteira da Irlanda com o Reino Unido, agora a gente vai marcar uma fronteira marítima. Como isso vai ser controlado e como isso vai ser fiscalizado, né? Então, eu concordo com o Felipe quando ele fala que, muito provavelmente, o Boris Johnson vai ter que ceder, né? Esse discurso dele forte e assim, autossuficiente de Get Brexit Done serve no Reino Unido, porque ele tem um eleitorado que realmente quer isso feito e que está atrás, de fato, de uma liderança que venha com essa postura decidida e que resolva o problema, né? Mas essa certa petulância, ela não serve para uma negociação com 27 estados que tem um poder de barganha na mão muito grande, né? Então, ele vai ter que fazer concessões, porque se ele chegar com esse mesmo discurso e esse mesmo tom, ele não vai conseguir muita coisa. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer outro programa no final do ano que vem, tá? Não vou pra precisar. Só adiantando, né? Ô, Carol, só pra esclarecer, ele não passou, o Boris Johnson não passou acordo nenhum no parlamento, né? Não. O que se passou, o que a Theresa May tentou foi ter o acordo aprovado. E aí o Boris Johnson conseguiu que esse acordo não fosse refutado, né? Então o acordo ainda está pendente, não é um acordo que teve o voto de não confiança, né? O que se passou foi, a gente concorda, mas a gente vai precisar negociar. Não, acho que tem uma confusão aí. Esse acordo não foi...
O único acordo que existe, que foi votado, foi o que a Theresa May mandou. Ele não mandou acordo nenhum. Mas ele negociou a questão da Irlanda, ele conseguiu negociar algumas concessões. Então ele alterou algumas questões pendentes que era o que travava o parlamento. Exato. O que aconteceu foi justamente isso que a Carol comentou. A gente teve um acordo que a May negociou a duras penas com a União Europeia. Quando esse acordo foi levado para o parlamento, ele foi rejeitado. O que o Boris Johnson fez foi renegociar os termos complicados desse acordo para vir com uma nova proposta. Essa nova proposta, justamente por ter sido depois da rejeição da Theresa May, depois de levar em conta os pontos mais delicados, isso ter sido acoplado, ela tem mais chance de sucesso do que a proposta antiga, e é justamente essa proposta reformulada que, enfim, finalmente depois de um acordo conseguido, de os termos ajustados e levando em conta os problemas que a Theresa May tinha enfrentado, que vai ser apresentado agora para o parlamento. Mas isso não foi apresentado. Você está dizendo que ele não foi negado, é porque ele não foi votado ainda. E pelo que eu entendi, a União Europeia não flexibilizou em nada, né? Tem gente dizendo até que que isso que o Boris Johnson está alardeando como sendo um acordo não é aceitável para a União Europeia, né? A gente vai ter que ver depois o que vai acontecer quando apresentar lá para a comissão, mas de qualquer forma o acordo que ele traz de volta, esse acordo que ele vai apresentar para o parlamento, foi um acordo que foi discutido com a comissão negociadora da União Europeia. Aí a gente tem que ver como é que lá na votação da organização, como é que isso vai ser visto. Mas de qualquer jeito é um acordo que tem mais chance de sucesso do que o acordo, obviamente, né, que foi rejeitado da May. Esse acordo ele negociou com a União Europeia, né? Ele foi até Bruxelas, se encontrou com o Juncker e com o comitê do Brexit da União Europeia, e aí ele concordou nessas questões, principalmente essa questão da Irlanda, que eles acharam esse meio termo aí de manter o livre mercado, né? O que a gente tinha antes foi um acordo que ainda não estava definida essa questão da Irlanda, e justamente por isso, quando a Theresa levava esse acordo para o parlamento recusava imediatamente, né? O que o Boris Johnson conseguiu fazer foi negociar um acordo que o parlamento não recusou. Ele se dispôs a votar a posteriori, né? Então não foi aprovado, por isso que eu falei que agora na próxima reunião, enfim, após o recesso, provavelmente essa primeira coisa vai ser votar esse acordo e provavelmente ele vai passar, né? Mas o que o Johnson conseguiu negociar foi deixar um acordo que o parlamento não se opusesse, né? Na época, nessa votação, tinha inclusive a opção de chamar um novo referendo também que foi votado e tudo mais. E isso tudo foi recusado. Então, é o acordo da Theresa May, mas com essas alterações que foram concordadas com a União Europeia. Inclusive, a União Europeia falou que não vai negociar mais nada, que é esse o acordo que o parlamento agora precisa aprovar, e é esse o acordo que o parlamento europeu também vai aprovar, entendeu? People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, 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 but you sure can't hide. And I bought out the 242. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only brother talking about love and mothers is the preacher. And it seems nobody didn't learn it but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. All confusion. That's what the world is today. Hey, yeah. Sell a crack. Enfim, eu acho que você está sendo boazinha demais. O parlamento não votou. Se esse acordo tivesse ido à votação antes da eleição, esse acordo foi negociado em outubro. Por que o cara precisou chamar uma eleição? Você está dizendo o parlamento não derrubou? Não derrubou porque não levou o acordo para votação. Se tivesse ido antes da eleição, ia ter derrubado. Ele chamou uma eleição, conseguiu uma maioria. É claro que a chance dele passar agora é maior, mas teve um negócio no meio que foi uma eleição, né?
Não é mérito do acordo, é mérito da mudança política em volta, mas enfim. Enfim, eu ainda quero ver o que a Theresa May tem pra... O que a Theresa May não, o que a Angela Merkel tem para dizer desse acordo aí, porque eu acho que vocês estão dando muito como favas contadas que a União Europeia aceitou esse negócio. Mas enfim, as outras duas perguntas que eu tinha, você um pouco já tocou, que era a questão da Irlanda, porque tem duas coisas, né? A questão da União Aduaneira era uma coisa, a questão da fronteira com a Irlanda era outra, que elas se sobrepõem. Mas a questão da Escócia eu acho mais interessante, que era a última questão que eu tinha para comentar, né? Porque até por conta dos resultados, a gente estava comentando antes, os resultados da eleição e essa perda de cadeiras do Lib Dem, né? Apesar deles terem ganho em proporção de voto, perderam em número de assentos. O Lib Dem, que era o terceiro maior partido em Westminster, passou a ser o quarto. E foi ultrapassado pelo SNP, né, que é o Partido Nacionalista Escocês, né? E aí tem toda uma outra dinâmica, né? A Escócia também fez um referendo alguns anos atrás a respeito da sua saída ou não da União Europeia, do Reino Unido, e votou pela permanência do Reino Unido, mas essa permanência está muito atrelada com a permanência do Reino Unido na União Europeia. Então a gente já tem também uma movimentação aí a respeito, né, do pós-saída, se pode haver ou não um outro referendo na Escócia, etc. Se você juntar isso com a questão da Irlanda do Norte, tem gente que diz que o voto do Brexit vai marcar a transformação da Great Britain para Little England, né? Com a saída com a possível saída da Irlanda do Norte e da Escócia. Como é que você tem visto essa questão aí do Partido Nacionalista Escocês? Enfim, o que vocês têm ouvido por aí? O que a gente ouve aqui, óbvio, né? Eles ganharam 13 cadeiras nessa última eleição, eles têm 48 das 59 cadeiras da Escócia no parlamento, ganharam algum, ainda que, enfim, quase 200 mil votos em relação ao último pleito. Enfim, no último plebiscito que teve em relação à divisão, né? Se votou pela permanência no Reino Unido, ainda que não tenha sido uma votação relativamente apertada, assim, mas o que a gente mais ouve falar é que, ainda que a Escócia quisesse sair, os constrangimentos que eles têm que enfrentar em termos financeiros, enfim, em toda a questão, por estarem na mesma ilha, por usarem a mesma moeda, por terem uma dívida grande em relação ao próprio Reino Unido, então você tem questões de orçamento. Ainda que eles quisessem uma saída, os constrangimentos que eles enfrentam são tão grandes que pouca gente acha que isso seria efetivamente possível. Agora, o que mais a gente tem visto nos últimos anos é pessoas achando que alguma coisa é impossível e o pessoal vai lá e faz, né? Então, eu realmente ainda acho muito difícil você ter uma saída da Escócia. Certamente esse é um problema extremamente delicado com o qual o Reino Unido vai ter que lidar e não vai poder atrasar muito para lidar com isso. A votação expressiva do SNP marca isso. Não acho... o que a gente escuta aqui não é muito viável uma saída da Escócia do Reino Unido, mas certamente os termos dessa negociação, dessa relação, vão precisar ser renegociados em face as dificuldades que eles enfrentam em termos de manutenção da agenda, em termos desse movimento claramente essa posição claramente pró-permanência na União Europeia que você tem em toda a Escócia, e é isso, né? Você tem todo não é um aparato social, mas você tem toda uma relação de pertencimento em relação à Europa e os benefícios que isso trouxe para gerações mais novas em relação à circulação, em relação a ampliar os seus horizontes mesmo, que são muito difíceis de ser apagados. E quando você junta esse movimento contrário à saída da União Europeia com o movimento nacionalista que a gente vê em alta no mundo inteiro, a gente tem uma junção bastante delicada, para não dizer explosiva. E a gente precisa ver como que o Reino Unido vai encarar essa questão mais para frente.
Eu acho que a Escócia é quem mais se deu mal aí com esse Brexit, porque um ano antes do referendo, eles fizeram esse referendo, né, a favor para ver a independência, com o aval de Westminster, né, que permitiu esse referendo. E nessa época não fazia nem sentido se desvincular, considerando que o Reino Unido fazia parte da União Europeia, né? A saída marcou essa ascendência desse movimento separatista novamente, mas isso já é uma questão muito mais delicada. Por um lado, é interessante você ter um país do Reino Unido querendo permanecer na União Europeia, e isso para o ego do projeto de integração é muito positivo, né? Mas, por outro lado, a União Europeia apoiar um movimento separatista dentro de um Estado membro significa também permitir que outras regiões que também têm movimentos separatistas tenham um pleito legítimo, que é o caso da Catalunha, né? O mais emblemático aí para a gente pensar, mas também tem outras regiões aí pela Europa. Então, assim, apoiar os espanhóis jamais apoiariam amplamente um referêndum na Escócia, e essa independência, essa vinculação depois da Escócia como um membro independente, porque eles teriam que permitir isso com a Catalunha, né? Então aí a gente puxa uma série de outros fatores que corroboram para a dificuldade que a Escócia vai enfrentar. Ô, Geraldo, seguinte, 17 de outubro de 2019, o Boris Johnson fechou um acordo com a União Europeia. Então, esse acordo foi fechado com a União Europeia. Esses novos termos aí dessa saída, principalmente, de novo, questão da Irlanda, foram acordados com a União Europeia. A União Europeia, inclusive, celebrou que eles conseguiram chegar numa solução comum, e esse acordo ele foi aprovado por Westminster, mas o que o parlamento não aprovou foi o cronograma do Boris Johnson, porque o Johnson queria que a saída ocorresse em 31 de outubro mesmo, como estava negociado no prazo anterior, e o parlamento rejeitou esse cronograma, e aí o Boris Johnson teve que negociar então esse pedido de extensão, agora que foi para 31 de janeiro agora de 2020, né? E aí, com esse novo prazo, é isso que o parlamento vai ter que votar, esse acordo de novo, mas que eles já tinham dado uma luz verdinha, mas com esse prazo agora de 31 de janeiro. Ele convocou essa eleição justamente porque ele tinha uma margem muito pequena aí de vitória e de assentos no parlamento, então ele fez isso justamente para ampliar sua maioria e facilitar não só a aprovação do acordo, mas principalmente o que vem pela frente, né? Como a gente pontuou, tem muita água ainda para rolar e a parte mais polêmica do Brexit ainda está para começar. Então, tendo essa maioria esmagadora aí que ele conseguiu, é a primeira vez, acho que desde a Thatcher, que os conservadores têm uma maioria tão ampla, né, no parlamento, mas com essa maioria fica mais fácil também dele passar o plano maquiavélico dele aí de Brexit. Exatamente. É o maior número de assentos dos conservadores desde 87. Desde aquela época da Thatcher. E a menor bancada do Labour desde 35. Desde agora o ano que você nasceu, em 87. Exatamente. Então, agora a gente já vê esses termos iniciais mais delineados, a gente vê realmente, né, pela primeira vez, eu acho que a gente realmente consegue ver um prazo para o Brexit sair, e a esperança não é que as coisas prorroguem de novo, a esperança não, né, mas parece que estão mais perto de efetivamente concluir o Brexit do que jamais estiveram. Mas, como você bem pontuou, Carol, o que vai vir daqui para frente vai ser um desafio muito grande. E me diz uma coisa, assim, curiosidade. Uma das questões também bem importantes é a situação dos europeus, né? Europeus morando no Reino Unido e dos britânicos que moram na Europa continental, né? Que agora a gente tem essa livre trânsito e direitos a serviços sociais e tudo mais, e uma situação de visto bem mais facilitada. O que você tem sentido aí das pessoas que você conversa, que você conhece, que não são britânicas, em relação ao Brexit? Como elas têm se posicionado e quais são os receios? E o que você vê em termos sociais aí de burburinhos? Nossa, isso gerou uma insegurança tremenda nos últimos tempos por aqui. Teve uma abertura, né? Eles estimularam europeus que estivessem vivendo aqui para entrar com o processo de residência até o dia 31 de outubro, era o prazo. Então,
na faculdade, lá no King's College, outras faculdades fizeram a mesma coisa, foram enviados para os alunos e-mails dos reitores, dos diretores, estimulando eles, os alunos europeus, a entrarem com pedido de residência antes do prazo, oferecendo suporte para os que precisassem de, enfim, qualquer orientação relativa ao processo de pedir, né, essa residência, para evitar qualquer problema posterior ao Brexit, porque justamente essa situação de insegurança é extremamente danosa quando você pensa em termos de planejamento, em termos de você fazer um curso, alguma coisa. Isso poderia ter um efeito muito delicado em termos de sobrecarregar mesmo os serviços também por aqui em relação a pedidos de visto, mas a gente vê alguns movimentos muito interessantes. O primeiro deles são vários britânicos que eu conheço que correram para outros consulados para pedir cidadania portuguesa, italiana, qualquer coisa, para evitar problemas mais para frente. Então o que eu ouvi era que o consulado português estava cheio de pedido de ingleses de nacionalidade. Por outro lado, você também vê os europeus que estão aqui, os outros europeus aqui na região, buscando tanto esse caminho para a residência. Em geral, eles têm conseguido alguns anos aí de residência, mas os efeitos negativos que isso poderia ter para a própria, enfim, em termos econômicos, em termos desse polo de universidades que aqui são bem complicados. Então, o que eu acho é que era um dos pontos delicados, se falava sobre essa invasão essa suposta invasão de europeus, tirando os empregos dos ingleses e qualquer coisa do tipo, mas o que me parece é que o Boris Johnson ele vai tentar lidar com isso de alguma forma, promovendo aquela reforma, aquela mudança que ele falou no sistema de imigração, fazendo um sistema mais parecido com o australiano, que é um sistema que leva em conta pontos e você ganha ponto por idade, por emprego, esse tipo de coisa. Mas a gente viu, sem dúvida, nos últimos tempos, uma insegurança muito grande, isso por todos os lados, né? Pra gente que vem de outras regiões não tem muita diferença, né? O nosso processo de visto não é alterado em nada, mas esse receio dos europeus aqui na região, ele acabou sendo muito marcado e teve uma corrida para tentar se antecipar a qualquer restrição que eles pudessem ter. E você vê um aumento de xenofobia? Isso em Londres, pelo menos, eu não vejo isso, mas é porque Londres é uma cidade extremamente atípica, né? Você tem 40% da população sendo de fora, a última coisa que você ouve na rua é o inglês britânico, você ouve, enfim, as mais diversas línguas, os mais diversos sotaques. Então, circulando por aqui, a gente não vê isso. A gente vê alguns casos isolados. Há pouco tempo teve, não sei se vocês viram, mas viralizou um vídeo de uma digníssima senhora britânica brigando com 2 brasileiros porque eles estavam falando português na rua, e aqui é o Reino Unido, sabe? Aqui é Esparta, qualquer coisa do tipo. Então, tem alguns casos isolados, mas isso eu acho que sempre tem. Mas aqui em Londres, pelo menos, eu não vejo nada nesse sentido. Pelo contrário, né? Londres é muito pró-Remain e um ambiente extremamente internacional. Então, o que você mais vê é uma postura contrária mesmo, ou crítica, muito crítica ao Boris Johnson. Não sei se vocês se lembram, antes mesmo do Johnson assumir, a Theresa May tinha feito algum comentário acerca da população querendo que o Brexit acontecesse, e por conta desse comentário, a resposta que teve aqui em Londres foi uma manifestação quase que espontânea que levou, enfim, 1 milhão de pessoas às ruas de um dia para o outro. Então aqui eu não vejo esse movimento, mas certamente se você ir mais para as regiões mais para o norte ou para as regiões mais do interior, é possível que você veja pelo menos uma postura mais reticente, uma postura mais avessa à presença de estrangeiros. Bom, acho que é isso aí. A Withdrawal Agreement, né? A Withdrawal Agreement Bill deve ser enviado para o parlamento essa semana, e aí a gente vai ver aí o que acontece. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know
Felipe, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, por ter compartilhado essas impressões aí com a gente. E boa sorte aí nesse próximo ano aí no Reino Unido. Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer participar aqui com vocês, dar essa pequena contribuição por aí. Obrigada, Felipe. Fica por aí que política aqui é pior ainda, então lembre-se disso. Esse é um dos meus grandes alentos, sabe? Quando eu comecei o processo para vir para cá, óbvio que precisa de planejamento. Enfim, ninguém imaginava o que ia acontecer no Brasil. Aí, no final das contas, foi um momento bem providencial que eu acabei vindo para cá. Aí eu chego aqui e me vem Boris Johnson, então parece que essas coisas perseguem a gente. Vamos ver se os anos vindouros prometem alguma coisa melhor. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.